finalizar o processo de aprendizado da criança. Nós já estamos no 5º dia de maratona Coisa de Criança e a conversa hoje é com Ed Silva. Ed Silva é treinador comportamental e ele vai mostrar pra gente alguns passos, algumas chaves para que a gente consiga potencializar o aprendizado da criança nesse mundo hoje assim tão transformado, tão com mudanças exponenciais assim, e ele vai nos ajudar a dar um caminho aí para esse aprendizado das crianças e acelerar mesmo esse processo. Ok, ótimo, Lívia. Obrigada, viu? É um prazer participar aqui dessa maratona e realmente potencializar o processo de aprendizado é coisa fantástica, né? Coisa que tem que ser olhado para isso de uma forma diferente. E primeiro eu quero falar para vocês por que que eu estou aqui e por que hoje eu trabalho nessa área de treinar pessoas, de olhar para os hábitos das pessoas e mudar esses hábitos, colocar hábitos poderosos, rotinas poderosas na vida das pessoas e acelerar o processo de aprendizado. Como aprender a aprender de uma forma muito mais produtiva, né? Então, e falando da criança especificamente, tudo começa lá, tudo começa lá atrás, tudo começa na criança, os seus maiores traumas, se é que você tem um trauma hoje, ele veio lá de trás, ele veio de quando você é criança. Eu comecei a minha carreira na música, na verdade, e eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 20 anos lidando com pessoas tete a tete, pessoalmente, e lidando com problemas das pessoas, porque as pessoas que te procuram para fazer um curso musical são as mesmas pessoas que têm problemas na sua casa, são pessoas adultas que foram crianças e que por algum motivo tiveram algum tipo de complexo, por algum motivo foram privadas de algo que hoje faz falta para essa criança que agora é um adulto. E eu tive a oportunidade de olhar para essas pessoas, de passar horas com essas pessoas. E eu comecei a observar em cada pessoa, que cada pessoa, de forma individual, ele entende e interpreta de uma maneira diferente da outra. E eu comecei a perceber, poxa, por que alguém aprende mais rápido e uma outra pessoa visualmente igual, ela não aprende? Fisicamente igual, não aprende, ele não tem nenhum problema físico e ele não aprende com a mesma velocidade que a outra pessoa aprende. E isso começou a me intrigar, até mesmo no meu trabalho, como um professor de música, eu tinha que dar resultado para a pessoa, né? Eu tinha que dar resultado para aquele cliente e eu não conseguia entender, então eu comecei a estudar. Daí veio a ideia da programação neurolinguística, que foi um dos primeiros cursos que eu fui buscar fazer. Então isso abriu um leque de opções para mim. Isso começou a me mostrar, nossa, existe algo que eu nunca tinha visto, uma janela enorme na minha frente, e começou tudo a fazer sentido de repente. Eu comecei a entender o porquê as pessoas fazem o que elas fazem. E eu me apaixonei por isso, e eu comecei a entrar nesse mundo. E eu fiz a formação em coaching, fiz a programação neurolinguística, leitura comportamental, e hoje eu trabalho nessa área de ajudar as pessoas a interpretarem hábitos destrutivos na sua vida e mudar esses hábitos para hábitos produtivos, hábitos poderosos, criarem rotinas poderosas para que elas possam de fato mudar algo na vida delas. Porque o único caminho para você mudar qualquer coisa na sua vida é mudando os seus hábitos, é criando uma rotina diferente da que você está hoje. Porque se eu entendo que os hábitos que eu tenho hoje são hábitos destrutivos, que não me levam aonde eu quero, eu tenho essa oportunidade, essa chance de mudar, e é o único caminho, mudando esses hábitos, fazendo diferente para que as coisas mudem. Então, pensando agora no processo de aprendizado, principalmente no que nós estamos falando hoje, que é da criança. Para mim, eu não considero um adulto, eu considero o adulto uma criança que apenas tomou um formato diferente no seu corpo. Você deve conhecer adultos que são crianças. Você olha para esses adultos e você enxerga uma criança dentro deles. São os mesmos conflitos,
Porém agora esse adulto ele começa a esconder a criança cada dia mais. Quanto mais responsabilidades ele tem, mais ele esconde essa criança. Até um ponto em que essa criança fica lá no fundo, mas ela está ali dentro. E às vezes faz bem ter essa criança, né? Porque a gente perde muita coisa. A gente perde muita coisa na nossa vida adulta por esconder demais a nossa criança. Querer ser muito adulto, Querer né? ser muito adulto. E esquecer da beleza, não de ser infantil, né? De ser uma pessoa, mas da infância, né? Isso. A enxergar o mundo com o olhar da infância, né? E não um olhar infantil, porque já somos adultos, com maturidade, mas tendo maturidade, enxergar como... Né? Porque eu acho que a criança enxerga as possibilidades. A criança sonha. A criança sonha. O adulto, ele deixa de sonhar quando ele mata essa criança. Então, como potencializar o processo de aprendizado infantil? Pensando que a criança, o adulto é uma criança que tem uma criança adormecida dentro dele, escondida dentro dele. Então, como potencializar essa criança, fazer com que essa criança ela aprenda de uma maneira muito mais eficiente, mais eficaz? Então veja bem, de tudo que eu estudei ao longo da minha vida, de todas as pessoas, porque olha, tudo se trata de pessoas, tudo que você faz hoje está relacionado com pessoas. Você não consegue dar um passo sem pensar em pessoas, sem produzir nada para pessoas, sem depender de algo de pessoas. Então, se tudo se trata de pessoas, eu preciso aprender a lidar com pessoas. Eu preciso ser uma pessoa melhor para que eu possa transbordar isso para as outras pessoas e também observar as outras pessoas, para entender de pessoas. Quando eu entendo de pessoas, eu entendo o processo de aprendizado de cada um. Se eu entendo o meu processo de aprendizado, a chance de entender uma outra pessoa fica muito maior, aumenta gradualmente a minha chance de entender outra pessoa. As outras pessoas, elas ficam nervosas, elas sentem fome, elas acordam de mau humor, às vezes elas acordam bem, elas têm dinheiro, às vezes não têm. São pessoas como eu, são pessoas que passam por momentos de desafios, assim como eu passo, todo mundo passa. Então eu preciso me conhecer primeiro. Se eu conheço a mim, fica muito mais fácil lidar com as outras pessoas. Então, dentro de tudo que eu analisei, por onde eu passei, e eu estou resumindo aqui o meu processo de como eu cheguei onde eu cheguei, mas por tudo que eu passei, devido às pessoas que eu conversei, os lugares que eu frequentei, os estudos que eu tive oportunidade de fazer, os cursos que eu tive oportunidade de fazer, os cursos que eu tive oportunidade de aplicar, porque muitas vezes você está aplicando um treinamento, um curso, e você aprende muito mais. Às vezes eu sinto, nossa, hoje eu recebi muito mais do que doei para essas pessoas, porque você aprende muito com as pessoas, se você souber observar, se você souber olhar para a pessoa e falar, poxa, qual é a necessidade dela de verdade, né? Então você aprende. Olhando para tudo isso, eu separei 3 chaves que nós podemos transformar elas em 3 passos, em 3 dicas, para que a pessoa possa realmente acelerar o processo de aprendizado. E quando a gente fala de processo de aprendizado, existe uma linha de mão dupla, né? Uma estrada de mão dupla. Por quê? Aquela que vai e aquela que volta. O processo de aprendizado, ele não é quando eu estou ensinando uma pessoa, ele também volta para mim. É o que eu estou aprendendo naquele momento que eu estou ensinando. E se eu consigo observar isso, aumenta muito essa chance da pessoa que está sendo instruída por mim aprender de uma forma muito melhor, e eu também aumento a minha possibilidade de aprender mais com essa troca, e da próxima vez eu vou estar melhor para poder passar algo para uma outra pessoa de uma forma bem mais eficiente. Então essas 3 chaves que eu coloquei, uma delas, a primeira é a mudança interna. A mudança interna, o que seria a mudança interna? Veja bem, uma pessoa, imagine um ator, uma atriz, quando ele entra num papel, ele entra em um papel para aquela cena, ele entra em um personagem para uma novela, para um filme, e ele estuda aquele personagem, ele vai atrás de informações, ele procura qual é o movimento do braço que aquele personagem faria, o tipo de fala, o sotaque, ele estuda aquele personagem
muitas vezes até ao longo de um ano ele se prepara fisicamente, emocionalmente, ele realmente entra naquele personagem. Só que isso dá um desgaste muito grande se ele tivesse que fazer isso 24 horas. Daria um desgaste muito grande para esse ator, para essa atriz, se ele tivesse que interpretar aquele papel 24 horas. Ele faz isso de frente para a câmera, ele tem a oportunidade de errar e voltar, ele tem a oportunidade de algumas pessoas dar um feedback para ele e dizer o seguinte: olha, não é assim, ele não movimenta a mão tão rápido, ele movimenta mais lentamente. Então ele tem toda essa oportunidade para gravar o filme, para gravar a novela comercial. Ele repete isso várias e várias vezes. Porém, na vida real, você não tem essa oportunidade de dizer uma coisa para a pessoa e voltar atrás e falar assim: olha, errei, peraí, deixa eu fazer de novo. E tentar mais uma vez e depois: nossa, eu errei, foi bem, foi mal. Não é assim que acontece. Nós não temos, as pessoas não têm esse tempo para nos dar, não têm essa atenção para nos dar. Então, o que acaba acontecendo é que, se você tiver que interpretar um papel o tempo todo na sua vida, se você tiver que fingir 24 horas, é humanamente impossível. Talvez você consiga isso por 2 dias, uma semana, talvez um mês, não sei. Será que você consegue um mês interpretar um papel, uma pessoa que você não é? E quando eu digo uma pessoa que você não é, eu estou abrangendo todos os setores. O seu conhecimento, como você trata as pessoas, como você trata as pessoas na sua casa, como você trata as pessoas no seu trabalho, como você trata o seu cliente, o seu aluno. Então, eu estou falando sobre todo esse contexto, estou englobando tudo isso, como que você realmente é de verdade. Esse é o ser. Quando eu falo de mudança interna, eu estou falando do ser. Quando eu sou uma pessoa, eu não preciso interpretar aquele papel. Eu já sou aquele personagem, né? Então, eu não preciso fazer esforço nenhum para movimentar o meu braço da forma correta, a minha cabeça, o que eu vou falar, como eu vou falar. O processo de ser, eu considero talvez o processo mais lindo, mais extraordinário, porém o mais difícil de se alcançar. Porque automaticamente você vai alcançar, sim, um ser. Você já é uma pessoa hoje. Você já tem suas qualidades, seus desafios, seus defeitos. Você já tem algo enraizado em você. Você é as experiências que você teve até hoje. Então veja bem, as experiências que você teve até hoje trouxeram você até aqui, com as crenças que você tem. Você fala o que você fala, se movimenta do jeito que você se movimenta, de acordo com as crenças que você tem, com os lugares que você viveu, as pessoas que você conviveu. Quando você decide que vai fazer um personagem, que vai ser uma pessoa diferente, esse processo não acontece da noite para o dia. Eu posso mudar o que eu sou, sim, mas leva tempo, dá trabalho, eu tenho que querer, eu tenho que entender que isso é importante para mim e eu tenho que fazer uma coisa mais difícil, que é aceitar. É como se eu falasse para você: Vivian, perdoe o José te feriu, perdoe ele. E você vira para mim e fala: eu perdoei, já perdoei. Falar que perdoou é uma coisa, mas o sentimento que está dentro de você, ele é totalmente diferente. Ele é que te domina, ele é que te move. Então, quando nós temos que passar por um processo de transformação para ser algo e nós percebemos que vai ser importante para nós, não é? Porque à medida que eu penso assim: olha, eu preciso mudar, eu preciso ser a pessoa tal, a pessoa que vai levar a informação para outra pessoa, a pessoa que vai fazer com que outra pessoa aprenda melhor. Eu quero ser a pessoa que vai, em um processo bem acelerado, passar uma informação para alguém, seja quem for essa pessoa. Nós estamos falando de criança, de acelerar o processo de aprendizado da criança. Mas se você não entender sobre você, você não consegue ajudar uma criança, você não consegue ajudar um adulto, você não consegue ajudar nem a si próprio. Então o processo de aprendizado, ele começa com você. Primeiro, ser. E aí vai alguns caminhos para você ser. Primeiro, você precisa entender que você precisa ser. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais produtiva, ser uma pessoa que busca a ser melhor todos os dias. Como que você faz isso? Você estuda, você lê livros que vão te levar para esse caminho, você conhece pessoas que têm um entendimento, que pode trocar informação com você, você faz curso, você assiste palestras, você olha nos olhos das pessoas, experimenta fazer isso, olhar nos olhos das pessoas. Quantas pessoas você conhece e você nunca olhou nos olhos delas? Seu pai, por exemplo, a sua mãe, o seu filho, o seu melhor amigo.
Você já experimentou olhar dentro dos olhos do seu melhor amigo, da sua mãe, do seu pai? Pensa nisso. Como seria se você fizesse isso com de cada 10 pessoas que você encontra, pelo menos 2, você olhasse dentro dos olhos dela, você vai entender muito sobre aquela pessoa e você vai conseguir passar muito mais coisa para ela. Porque imagina, se eu olho para você, eu consigo, os olhos, eles são a janela da alma, né? Essa frase é muito popular. E realmente quando você olha para a pessoa, dentro da pessoa existe algo. Por exemplo, eu olho para você agora, eu não preciso ficar assim pensando, nossa, como que a Vivian está? Essa informação ela vem. É como se, eu acho que é a forma mais simples e também mais objetiva de fazer uma troca de energia. Eu acho que se existisse um jeito de tentar trocar, transferir energia de um cérebro para o outro, eu acho que seria pelos olhos. Você olhar para a pessoa e como se fosse aquele raio-x, alguma coisa desse tipo, né? Porque existe uma conexão muito forte quando você olha para a pessoa. E não sei se você observou, as pessoas desviam o olhar com muita facilidade. Porque quando você olha para a pessoa, a tendência é a pessoa ela sair fora do olhar. Isso acontece muito com a criança, principalmente se é uma criança que ela recebeu muitos nãos dentro de casa, se é uma criança que foi muito reprimida em várias atividades que ela tentou fazer. A criança ela quer descobrir, ela passa por um processo de descoberta. E às vezes ela recebe muitos nãos. Existem várias pesquisas em torno disso, né? Avaliando crianças de até 7 anos de idade. A quantidade de não que elas receberam na vida delas é extraordinariamente, é muito excessivo essa quantidade de nãos. E acaba que isso influencia diretamente no aprendizado dessa criança, porque ela começa a ter medo de perguntar. Porque tudo que ela toca, a mãe ou o pai diz, não pode. Mas não tem o porquê. Nós vamos falar isso também, a nossa segunda chave aqui, né? Não tem o porquê para ela não fazer aquilo. Então ela quer experimentar. Como ela não pode experimentar, ela se retrai e ela para de perguntar. Ela para de tentar fazer algo diferente. Ela começa a fazer o convencional. Então, o processo de aprender a aprender, ele começa quando eu olho para dentro de mim e entendo, eu preciso fazer isso. Eu preciso mudar isso dentro de mim. Eu preciso ser primeiro essa pessoa. Quando eu aceito, quando eu entendo que eu preciso, eu começo a buscar conhecimento. E olha, não precisa você estar dentro de uma sala de aula fazendo um curso, não precisa você estar lendo um livro para entender, para aprender, para ser uma pessoa melhor. Se você sentar, escolhe qualquer pessoa que você quiser agora. Senta com essa pessoa, olha para ela, observa essa pessoa e deixa ela falar. Tem uma coisa muito interessante no ser humano que é o seguinte: nós temos uma boca, nariz, mas nós temos aqui 2 ouvidos, nós temos 2 olhos. Olha que interessante. Sabe, o que será que isso está querendo nos dizer? Até o nariz, nós temos 2 narinas. Observe mais as pessoas, olhe mais para as pessoas, ouça mais as pessoas e olha, fale menos, só tem um. Então, use proporcionalmente ao que lhe foi dado. Se você sentar com uma pessoa, qualquer pessoa, e olhar para ela, e escutar o que ela está te falando, e respirar aquele momento, você vai entender tudo que você precisa. Não é tudo sobre a pessoa não, mas tudo que você precisa entender sobre ela. E você vai falar, nossa, eu não tinha olhado para essa pessoa desse jeito. Sem contar que existe energia, nós estamos próximos aqui, existe uma energia muito forte entre nós aqui. Eu estou sentindo aqui essa energia com você. Isso é fantástico. E as pessoas às vezes desprezam isso. Elas desprezam esse contato visual, elas desprezam ouvir outra pessoa. A pessoa não quer te dar tempo. A pessoa te encontra na rua e ela te cumprimenta assim: olá, Vivian, tudo bem, né? Tchau. Ela já responde para você. Ela já responde, olha, tudo bem, né? E ela já torce para você não falar que tá mal. Porque se você falar que tá mal, ela vai ter que te dar um tempo. Então, tudo bem, né? Tá, legal, família, tá, manda um abraço para todo mundo. Tchau. Esse é o tipo de relacionamento que nós estamos tendo a cada dia mais. E tende a aumentar esse processo. A informação está muito rápida, está tudo muito acelerado. Tende as pessoas a estarem cada vez mais aceleradas, mais estressadas, mais ansiosas, deprimidas. E menos conectadas. Estão se conectando com quem está longe e desconectando com quem está próximo. Então eu acho que o primeiro passo, ele foi entregue para você agora. E você pode usar isso agora, começar agora.
encontre a primeira pessoa que você vê na sua frente, porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas Ed Silva, como que eu vou melhorar a minha vida? Como que eu vou me tornar uma pessoa melhor se eu não tenho dinheiro para pagar um curso, se eu não posso frequentar uma escola de qualidade, se eu não tenho acesso a um curso de inglês, se eu não tenho isso, aquilo? Eu acabei de falar para você uma medida simples, que é de graça. A gente costuma não dar valor no que é de graça. Tá aí do seu lado. Sai na rua agora, encontra uma pessoa. Aquela pessoa é um livro. Aquela pessoa te ensina se você quiser. Vai lá, conversa com ela, dá atenção para ela, que você vai aprender muito com ela. Sabe? Então, essa foi a primeira chave. Fez algum sentido isso para você? Você passa por esse tipo de coisa? Você já se pegou em situações que você não quis nem cumprimentar a pessoa direito, você estava correndo? Tempo é prioridade. Às vezes você não tem tempo para visitar a sua mãe. Mas se a sua mãe ficar doente agora e for para o hospital, sabe, eu não quero que isso aconteça com você, mas se ela for parar lá na UTI, eu tenho certeza que você vai ter tempo para ir lá e passar uma noite com ela. Mas você não tem 10 minutos para ir ver a sua mãe. Você não tem 30 segundos para ligar para ela e falar, alô mãe, tudo bem? Como é que a senhora está? Você não tem esse tempo, mas tempo é prioridade. Se você priorizar, você tem o tempo que você precisa para fazer as coisas que são necessárias para a sua vida, para o seu melhoramento e também melhor, tá? Para servir as pessoas. Quem serve é um líder. O líder ele está para servir, não para se servir. É o que mais serve. Eu vou falar isso amanhã no Liderança Inspiradora, que é o nosso clube. Vai ter um cursinho lá. Tão bons que a gente deu, né, pessoal? Então é isso mesmo. O maior servidor é o líder mesmo, né? Em todos os momentos, assim, né? Que a gente passa pela liderança em algum momento da vida da gente, né? Sim, pai, sim, né? A própria liderança no trabalho. Mas é isso, exatamente, servir. Fantástico. Olha, então dentro do que eu falei, essa primeira chave que eu entreguei para vocês, que é a mudança interna, que eu considero o primeiro processo para acelerar o aprendizado infantil, adulto, todo tipo de aprendizado. Ele começa por aí. Na verdade, eu acho que tudo na sua vida começa por aí, com a mudança interna. A mudança, ela precisa começar de dentro para fora. Se você tentar mudar de fora para dentro, você vai ser aquele ator, aquela atriz interpretando um papel. Porém, as novelas acabam, os filmes acabam e a sua vida continua. Você não consegue manter esse papel. Fica difícil, fica pesado, fica estressante, cansativo. Se você for aquilo que você quer ser, fica fácil, fica saudável, você não tem esforço para fazer. Agora, a chave número 2, que eu considero assim, importantíssima no processo de aprendizagem infantil, é a mágica do porquê. Sabe, tem um livro que ele é fantástico, ele comece pelo porquê, alguma coisa desse tipo. Esse livro eu acho que ele não tem tradução ainda em português, né? Mas procure esse livro, a mágica do porquê, ou comece pelo porquê, alguma coisa desse tipo, tá? Não, ele é porquê mesmo. Eu acho que comece pelo porquê. E nesse livro ele fala exatamente de tudo que a gente faz. Ele aborda um outro tema que é o seguinte: poxa, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora? Por que eu estou aqui fazendo esse vídeo? Por que nós estamos aqui? Muitas vezes nós fazemos coisas sem saber porquê. Nós não temos um porquê. Quando você não tem o porquê estar fazendo o que você está fazendo, a chance de você abandonar é muito grande. Quando você sabe exatamente por que você está fazendo aquilo, você tem um impulso muito maior. Você tem algo que te empurra a todo momento. Por que eu digo porquê? Por que eu falo que é a mágica? Realmente é uma mágica você usar o porquê. Se eu chego para uma criança, imagina uma criança de 6 anos, e eu falo com ela assim: olha, você agora não pode mexer, não mexa nessa tomada. E simplesmente isso, não mexa. A primeira pergunta que ele vai fazer é assim: por quê? Mesmo que ele não te fale essa pergunta, mas na cabeça dele vai entrar assim: por quê? E quando você não fala o porquê, ele vai esperar você ir embora e ele vai colocar o dedinho lá, porque ele quer saber por que essa pergunta não foi respondida. Eu tive uma experiência fantástica na minha vida. Eu não esperava que eu ia ter esse aprendizado de uma criança de 4 anos de idade. Não naquele momento. Eu estava sentado com uma criança de 4 anos e ele tentava mexer no notebook. E eu digitando, e ele na minha frente, ele estava esperando a mãe dele para buscar.
e eu estava mexendo no notebook e brincando com ele. E ele a todo momento tentava teclar no notebook. E eu tinha ali uma coisa que eu estava digitando, não poderia deixar ele mexer ali, ia me dar trabalho, ia ter que apagar. E eu continuei na minha, conversava com ele, brincava, e aí ele toda hora tentava. Aí teve um momento que eu tirei o notebook, arredei um pouco mais pro lado e falei para ele, olha, não mexa, não quero que você mexa ali. Eu falei isso para ele. E aí eu deixei o notebook de lado e fiquei de frente para ele, olhando para ele, conversando, tal. E em um momento ele deu um salto e foi lá e apertou o botão do notebook. Aí eu parei, olhei para ele e falei assim, olhei nos olhos dele e falei, olha, eu te falei para não mexer no notebook. Aí ele foi, ficou sério, olhou para mim e disse assim, olha, eu só quero ver, se você me mostrar o que tem naquele botão, eu paro. Isso foi na hora, eu fiquei sem palavras. Eu olhei para ele e falei, não acredito que eu estou recebendo essa lição de alguém com 4 anos de idade. Para mim foi um feedback muito grande, foi muito forte aquilo, que é tanto que eu estou contando essa história agora, porque eu sabe, me identifiquei com aquilo e aprendi com aquilo. E o lugar que ele queria tocar era um botão no notebook que tem uma corzinha lá. Ele queria, porque aquela cor chamava atenção. E como ele me via digitando, ele achava que tinha algo diferente ali. Se, no momento em que eu falei para ele, olha, não quero que você mexa, se eu acrescentasse a palavra por quê, se eu falasse por quê eu não quero que você mexa ali, eu ia falar, olha, porque se você tocar, vai acontecer algo aqui, eu vou ter que apagar e tal. E de repente eu poderia falar, peraí, vem cá, aperta, só para você ver como é que é. Então, pouparia isso que aconteceu, né? Eu poderia dar essa oportunidade para ele de aprender com aquilo, mas eu não tinha essa sabedoria naquele momento. E uma criança de 4 anos me ensinou isso. Uma criança de 4 anos, ela foi utilizada para trazer essa informação e colocar na minha mente. Isso mostra que você não está ensinando com uma criança. Você está trocando informações com uma criança. Você está trocando experiências. Você está trocando sabedoria com uma criança. Porque ela tem algo que às vezes você não tem. Ela tem algo que você já teve, mas esqueceu. Você armazenou, você escondeu dentro de você. E olha que interessante. Realmente era para nós sermos somente educadores das crianças. Porque nós já fomos uma criança. A criança nunca foi um adulto. Então você tem algo que a criança não tem. Você já foi uma criança, você já viveu lá, você já esteve lá, já sentiu. Ele nunca sentiu o que é um adulto. Então, se eu entender que ele nunca sentiu o que é ser um adulto, eu vou poder descer lá no mundo dele e vou entender o que ele está sentindo. E ele jamais poderá fazer isso, sentir o que um adulto sente, porque ele nunca foi um adulto. Então, essa lição eu levo para o resto da minha vida. Toda vez que eu vou lidar com uma criança, com um adulto, com alguma pessoa, e eu vou pedir algo para essa pessoa fazer, eu treino isso todos os dias. Eu treino o porquê. E essa é a dica que eu tenho para você. Treine a arte do porquê. Treine a mágica do porquê todos os dias. Quando você pedir para sua esposa buscar água para você na cozinha, que você está sentado no sofá, explique para ela o porquê. Porque quando você... Olha só, já usei o porquê, tá vendo? Por quê? Porque se você explicar para ela que você está sentado no sofá, que você está preguiçoso no sofá, que você não quer ter o trabalho de ir na cozinha buscar, ela não vai buscar para você água. Ela vai falar para você assim, levanta e busca. Você também tem 2 pernas. Não é isso que as pessoas falam para você? Então você merece receber isso. Se você está preguiçoso no seu sofá e você poderia fazer aquilo, por que você não vai fazer? Eu acho que uma das maiores, eu vou usar uma palavra que muito corriqueira, as pessoas usam, folgado. Folgado. Alguém já falou isso pra você, já te chamou de folgado, Se alguém já falou isso, é porque em algum momento, não é que você é ruim não é que você é uma pessoa ruim, é porque em algum momento você tentou usar de algo que você não precisava de usar. Você poderia fazer algo e pediu para alguém fazer. É diferente de quando eu não posso fazer algo e uma outra pessoa pode fazer para mim. Então eu peço para ela, ô Vivian, pegue a cadeira para mim, por favor, porque eu estou com a perna machucada, eu não posso ir lá. Ou simplesmente, olha, ô Vivian, eu não quero pegar essa cadeira agora, você poderia fazer isso para mim? E agora eu jogo nas mãos da Vivian, ela vai fazer ou não? Ela vai julgar se realmente eu mereço, eu sou merecedor de que ela faça isso para mim. Eu dou essa oportunidade para ela. E quando eu trabalho com o porquê, eu vou instigar a pessoa a fazer aquilo.
Eu não vou forçar a pessoa a fazer. E olha só, convencer uma pessoa é quando você faz com que ela queira fazer aquilo que você quer que ela faça. Isso é fantástico. Porque é muito fácil, se eu sou o seu patrão, é muito fácil dizer para você, olha, faça isso, faça aquilo, vá ali, vem aqui. Porque eu estou te pagando para fazer isso. Eu tenho essa autoridade de chefe. Mas quando eu viro para você, que é meu colaborador, que é meu subordinado, e viro para você e falo, poxa, você poderia fazer aquilo ali para mim, por quê? Eu estou te pagando, sim, mas você é um ser humano. E se eu tivesse cuidado com você, eu vou te ensinar algo naquele momento. Eu já estou te ensinando algo. A criança aprende dessa forma. A criança, assim como o adulto, ele não faz o que você pede para ele fazer. Ele faz o que você faz. Ele observa as suas atitudes, os seus atos. Ele vai no que você está fazendo. Um gesto vale mais que 1000 palavras, realmente. Eu posso dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço, mas o que importa é realmente o que eu faço. Porque o que eu faço arrasta. Uma palavra, ela convence. Um exemplo, arrasta realmente. Então acho que essa é a segunda chave aí, o segundo passo. É realmente a mágica do porquê. Explicar o porquê aquela pessoa está aprendendo aquilo. Como aquilo vai ser útil para a vida daquela pessoa. Por que eu estou ensinando que 2 mais 2 é 4? Quando que ela vai usar 2 mais 2 é 4 na vida dela? Poxa, faça esse movimento com o braço, olha, por quê? Porque esse movimento com o braço vai te ajudar aqui, você vai ter, é um exercício físico, é uma atividade, olha, movimente o braço assim, porque isso vai te dar mais mobilidade e tal. Eu preciso explicar o porquê, para que aquela pessoa queira fazer aquilo. Começa a fazer sentido, né? Fazer sentido, se não faz sentido, nem você não faz algo que não faz sentido para você. Então, e a gente não se sente bem quando faz algo que não faz sentido. Com certeza. Né? Você fala, nossa, por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo? Né? Exatamente, é o porquê mesmo, né? Porquê. Isso Tudo mesmo. é porquê. E olha, vamos aí para a terceira chave. A terceira chave, que é... Olha, eu enumerei de 1 a 3, mas não tem um grau de importância assim maior de uma para outra. Eu acho que todas as 3 funcionam muito bem. Mas eu acho que uma cobra a outra. Por exemplo, esse último agora, que é comunicação perfeita, ele cobra as outras 2. Ele cobra a mágica do porquê, ele cobra o ser. Porque se eu não sou uma pessoa qualificada para tal ação, e quando eu falo qualificado, não quer dizer o grau de escolaridade que eu tenho, não quer dizer as faculdades que eu frequentei. Quando eu digo qualificada, é para aquela atitude. Porque para eu fazer um pão, eu não preciso ter frequentado uma faculdade de direitos, por exemplo. Não preciso saber fazer pão. Então eu sou qualificado para fazer pão. Então quando eu digo qualificado para aquele momento, eu estou me referindo a isso. Eu preciso saber comunicar. E para comunicar bem, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso explicar o porquê daquilo que eu estou fazendo, e para mim mesmo até, né? O porquê que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. E comunicação perfeita, para mim, é a chave para tudo. Se eu entendo, se eu olho para outra pessoa e entendo sobre aquela pessoa, eu consigo me comunicar melhor com ela. Eu consigo fazer a transferência. Há um tempo atrás eu falei para vocês agora sobre a conexão pelos olhos. Então ali existiu uma conexão do olhar, e eu preciso passar a informação para aquela pessoa, eu preciso comunicar. E muitas vezes você se depara com situações de pessoas, digamos que eu fale para você, olha, criança, pare de fazer isso que você está fazendo. Aí daqui a 2 minutos a criança está fazendo. Eu entendo que eu falei muito rápido, então o que eu faço? Eu volto e falo, olha, pare de fazer isso que você está fazendo. Veja bem, o que mudou na cabeça dessa criança? Nada. Pelo contrário, você agora estimulou um processo de fechamento. Ela fecha para você, ela te ouve, mas não te escuta. É o famoso entra e sai. Ela não te escuta mais. Então ela já te coloca no piloto automático, deixa você ali no famoso falando com a minha mão, e ela vai fazer mais uma 3ª vez, uma 4ª vez, porque você não falou a linguagem dela, você não comunicou com ela, você articulou melhor, movimentou mais os seus lábios, o maxilar se movimentou, tal, você falou mais alto talvez, mais lentamente, mas ainda transmitiu a mesma mensagem. E comunicação perfeita não é o que eu falo, é como isso chega na sua mente. O nosso cérebro, isso é um assunto para outro vídeo, mas o nosso cérebro, ele tem... Imagina quando você chega em um supermercado, vou explicar de uma maneira bem simples. Você chega no supermercado
Pega um produto, qualquer produto, e ele tem um rótulo. E você vai ali naquela maquininha, você não sabe o preço, por algum momento você leva o rótulo, encosta em um sensor laser e ele no mesmo momento te dá o preço. Olha que fantástico isso. R$75, por exemplo. E aí você fala, já sei o preço, agora eu vou levar lá no caixa e vou pagar. Você não quer ter o constrangimento de chegar lá no caixa e não ter aquele dinheiro. Então você usou aquele sensor a laser para saber o preço daquele produto. O nosso cérebro ele funciona dessa maneira. O nosso cérebro tem 1 milhão de produtos aqui dentro. E quando você escolhe um produto, uma palavra, ele vem com o rótulo. Ele tem, é como se fosse aquele código de barras. Quando você passa, ele te dá um preço daquele produto. O seu cérebro ele faz desse mesmo jeito, ele codifica cada palavra. Por exemplo, se a palavra bem, para mim representa bem, quando passa no meu sensor a laser ali do meu cérebro, ele fala, nossa, isso é coisa boa, busca para você, aceita isso. Mas se a palavra bem para mim representa algo ruim ou não tão bom assim, ele vai me dizer, olha, isso não é bom, você afasta disso, coloca isso para lá, você não quer isso. E eu começo a inventar desculpa para não ter aquilo. O aprendizado acontece assim. Quando eu falo algo para uma pessoa, de uma maneira que eu rotulo uma palavra que não é uma palavra interessante para aquela pessoa, que não faz sentido para ela, ou que é algo realmente repulsivo, ela não quer aquela palavra, ela automaticamente vai repelir aquilo. É como se você engasgasse com um alimento e começasse a tossir. Você está repelindo, você não quer aquilo, não pode ir aquilo, isso não pode ir para o seu pulmão. O seu corpo está lutando para não deixar aquilo entrar, ele não guarda. O seu cérebro faz exatamente isso. Ele tem uma porta que ela pode ser aberta ou fechada. Então quando um vendedor chega para você e ele fala assim, olha, Vivian, você quer me comprar? Quando ele fala comprar, acabou. Ele já não, a chance de vender diminuiu 50%, porque ele fechou essa porta, fez assim, eu não quero comprar. Porque comprar, na sua cabeça, quer dizer gastar dinheiro, quer dizer deixar de comprar outra coisa que você queria. Então ele fecha na hora. Mas se ele vira para você e fala, olha Vivian, eu tenho uma oportunidade para você, como você está linda hoje, ele faz isso na hora, ele abre a porta, ele te chamou de linda, ele ao mesmo tempo falou que tem uma oportunidade para você, ele abre, e depois que ele abre, ele começa a jogar e te vende do mesmo jeito. Então, quando eu estou ensinando, principalmente para uma criança, a criança tem outro mundo, ela vive um mundo diferente. Lembra desse mundo, você já viveu esse mundo, volta para ele nesse momento. Olha para essa criança, ela está vivendo esse mundo ainda, que você já esqueceu. Então olha para ela e fala para ela coisas que tem a ver com o mundo. Use palavras que são codificadas de maneira positiva para ela. Porque se eu chego para uma criança, eu olho nos olhos dela, se eu estabeleço uma conexão com ela, explicando o porquê daquilo que eu estou falando, e se eu ainda uso uma palavra que realmente toca de verdade uma criança, e não é tão difícil saber quais são as palavras que tocam uma criança, porque a criança, diferente do adulto, ela está aberta, ela fala exatamente para você o que ela está sentindo. Se ela não gosta de você, ela fala, olha, não gostei de você, olha, o seu cabelo está feio, você está barrigudo, a sua perna está assim, e ele fala, não, o adulto não, o adulto enxerga tudo isso mais um pouco, mas ele não fala, porque ele tem medo do que vai acontecer no futuro, né? Ele não quer ser rejeitado, ele não quer se sentir sozinho, ele tem medo de tudo isso, a criança não tem esses medos, a criança não conhece esses medos. Então quando você chega para uma criança e fala, olha, eu quero te ensinar isso hoje, por quê? Você vai precisar disso daqui a 2 dias. Olha, conta uma história. A história cativa qualquer pessoa. A história ela faz com que você se conecte com a outra pessoa de uma forma muito forte. Cria-se um laço muito forte com a outra pessoa. Essa questão de você explicar o porquê, contar uma história, isso cativa a pessoa. Então, eu tenho certeza que se você olhar para esses 3 passos que eu falei, se você tentar ser uma pessoa melhor, se você explicar o porquê de cada coisa, se você mantiver uma conexão, uma comunicação perfeita com as pessoas, você vende melhor, você conquista a outra pessoa, você melhora o seu relacionamento com a sua família, com os seus filhos, você vai ensinar de uma forma melhor, você vai aprender a aprender melhor. Eu acho que muda tudo, sabe? Eu acho que num contexto global, isso faz uma diferença enorme na vida de qualquer pessoa. Então, se você quer ser uma pessoa de autoridade, se você quer ser um líder, se você quer ensinar pessoas, se você quer ajudar pessoas a serem melhores, você precisa passar por esse processo realmente. Você precisa ser
aprender a arte do porquê, e você pode treinar isso todos os dias, sempre que você for pedir para alguém, fale porquê, você vai estabelecer uma conexão melhor com essas pessoas. Eu acho que isso pode fazer uma diferença enorme na sua vida se você usar isso, se você aplicar de verdade. Eu vou complementar com uma coisa que eu sempre falo nas palestras, uma inspiração do ano passado eu falei isso. Não acredite em nada que o Ed falou. Isso. Coloque à prova. Coloque para ver se funciona para você, né? Vamos testar aí esses passos, essas chaves. Você não precisa acreditar, mas tenta colocar para ver se dá certo, quem sabe, né? Ótimo, não eu acho é? que isso que você falou é fantástico. Eu acho que ele vale até mais do que as 3 dicas. Eu acho que se você não precisa acreditar em nada, nem que eu, nem que ninguém esteja te falando. Eu acho que você tem que ir lá e testar na prática. Mas agora eu te digo uma coisa: se você for capaz de testar, se você seguir isso, eu tenho certeza que você nunca mais vai deixar de testar alguma outra coisa que alguém te pedir para testar, porque vale muito a pena. E eu sou prova disso. Eu mudei muitas e muitas coisas na minha vida, principalmente no meu lado interior. A pessoa que eu